Olá, voltamos novamente com os nossos estudos aqui no Evangelho de João e queremos ler, então, ainda no primeiro capítulo desse Evangelho, os versos 35 em diante. E João descreve aí os primeiros encontros dos primeiros discípulos com Jesus. E algumas bases de informações que Jesus traz a seus discípulos nas primeiras palavras dele, e também como que nós devemos buscar Jesus na nossa época, qual é esta prioridade, inclusive. Então vamos ler a partir do versículo 35, que diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou seja, 16 horas. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos ao Senhor na oração. Ó Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra. Estamos diante dela, Senhor, e queremos não apenas lê-la com um intuito teórico, não apenas com um intuito histórico, mas entender, Senhor, que todas essas palavras, todas as escrituras que foram feitas, elas têm uma aplicação para todo o sempre até a tua volta. Inclusive para aqueles que ainda vão conhecer o Senhor. Por isso, nos ajuda, ó Pai, a falar a respeito das verdades do Senhor e que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós já vimos as primeiras prerrogativas aí do ministério de Jesus, com João Batista, que vem, inclusive, levando a mensagem de que viria um que era mais importante que ele. E aqui nós vemos, então, João Batista olhando como se fosse para Jesus e dizendo, mais uma vez, eis aí o Cordeiro de Deus. Esta, na verdade, é a função de todo mensageiro, de todo pastor, de todo missionário, de todo aquele que já tem uma experiência com Cristo. Nós, pastores, obreiros, temos um privilégio, e esse privilégio é ser mensageiros de Deus. E esta mensagem deve fazer com que as pessoas sigam a Jesus. Não é? Não podemos colocar pessoas, seres humanos, pecadores, como gurus, como pessoas que investem de autoridade para que as pessoas imitem a elas. Embora o apóstolo Paulo tenha falado a respeito disso, naquela época que a igreja
de Corinto deveria, no mínimo, seguir o exemplo dele, né? Mas hoje nós temos algo muito mais avançado, inclusive, do que naquela época, que são as Escrituras. Então, nós temos hoje o direcionamento da palavra de Deus para Jesus. O próprio Jesus disse isso, né? Na sua oração sacerdotal. Ele fala que os discípulos dele deveriam devem se santificar através da palavra. A palavra as Escrituras, são as Escrituras que ele deixou, a qual inspirou seus discípulos, os autores das Escrituras, para deixarem esse legado de salvação, para que nós possamos seguir a Jesus de perto. Muito bem, então nós vemos que dois desses discípulos vão começar a seguir a Jesus. Os primeiros dois discípulos vão seguir Jesus, porque já tinham ouvido de João Batista a respeito dele, e o que nos chama a atenção é que Jesus volta-se, aí no versículo 38, volta-se e diz a esses discípulos: que buscais? Né? Esta palavra é uma das primeiras palavras de Jesus, e todas as palavras de Jesus são para edificação, para a construção da nossa alma, da nossa mente. Né? E por que Jesus, a primeira coisa que nós percebemos, por que Jesus fala isso? Né? É como se ele estivesse falando: por que vocês estão me seguindo? O que vocês querem de mim? Primeira coisa, então, nós já lemos aí nos primeiros versículos que Jesus era a luz do mundo e o mundo estava em trevas. Aí nos versículos 4, né, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a gente percebe que existe uma distinção aqui entre luz e trevas. Deus é luz e o mundo está em trevas. Trevas, óbvio, que são ações, atitudes, pensamentos, todos decaídos, todos caídos para este mundo que ficou submerso e contaminado pelo pecado. Por mais que nós queiramos ser bons, quando nós não nos humilhamos e reconhecemos o nosso pecado, e Jesus veio exatamente para que nós pudéssemos nos arrepender dele e ter, né, essa comunhão com ele, nós não conseguiríamos jamais entender o ministério de Jesus. Por isso ele começa chamando a atenção, inclusive, daqueles que querem segui-lo. Por que vocês querem me seguir? O que vocês buscam em mim? Né? Então, veja bem, lá atrás, em Lucas, capítulo 9 de Lucas, no verso 57, veja só o que Jesus diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Essa palavra, ou essa frase aqui, nós não temos aqui quem falou isso, mas parece que tem uma conotação, ou tem uma conotação, com o que Pedro falou para Jesus quando Jesus disse que iria para a cruz. Né? Pedro disse assim: eu vou seguir o Senhor até a morte. E a gente vê o que aconteceu lá na frente. Né? Pedro acabou, então, no momento de medo, acabou negando o próprio Jesus. Mas veja só o que esta pessoa aqui, que poderia até ter sido Pedro, né? Que diz assim: eu vou te seguir, aonde quer que fores. Mas a resposta de Jesus fala da seguinte maneira: Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer aqui? Né? Qual é a prioridade em seguir a Jesus? Ou quais são as prioridades, quais são as expectativas da vida da pessoa quando
quer, ou quando se aproxima de Jesus? Quais são os seus interesses? Jesus, na verdade, ele não veio, não se humilhou, não se tornou homem para que os nossos interesses, que estão contaminados por causa do pecado, e estão em trevas, estão obscuros, e os caminhos são completamente diferentes dos caminhos de Deus, sejam realizados. Ele veio exatamente para mudar tudo isso, para que a gente possa ter uma prioridade diferente, prioridade da vida eterna, e ser mudado através da sua palavra. Né? Então, Jesus vai levar-nos e levar os seus discípulos a perceber que eles precisam de transformação, de mudança, inclusive, desta relação com o próprio Deus. O que você busca de Deus? Qual é a sua prioridade? São interesses materiais? São interesses pessoais? Né? Então, Jesus está começando a edificar, a construir pensamentos diferentes na cabeça dos seus discípulos. Então, que buscais? E aí eles dizem, mestre, onde assiste? Onde o senhor mora? Onde é que o senhor vai pregar? Não é? Onde é que o senhor vai fazer a sua obra? Né? E aí Jesus diz uma coisa interessante. Respondeu-lhe, no verso 39, vinde e vede. E eles foram e viram que Jesus, onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, que é 16 horas da tarde. E veja bem, Jesus estava morando, Jesus, na verdade, nós vimos aqui atrás, em Lucas, ele fala, Jesus, o próprio Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tem uma morada certa, ele não tem casa. Aqui Jesus estava, com certeza, morando na casa de alguém de uma forma a peregrinar, porque Jesus não ficava parado, né? Depois do seu ministério, depois que ele saiu da casa dos pais, o seu trabalho foi uma peregrinação. Ele não tinha uma casa própria. Ele próprio diz isso. O que acontece é que existia naquela época pessoas que paravam em certas casas e ali ensinavam, trabalhavam para as pessoas. Né? Eu mesmo, quando criança, tive essa experiência com uma pessoa que fazia rede, que inclusive ensinava as primeiras letras naquela época, 40, 50 anos atrás, e ficava na casa das pessoas. Ele ia passando, ficava um tempo na casa de um, trabalhava ali e ensinava as crianças, depois ia para a casa de uma outra pessoa que eu acolhia e ficava ali um certo tempo. Era assim, e eu creio que, não somente creio, mas a palavra de Deus nos leva a pensar que Jesus estava na casa de alguém ali, de alguma pessoa que já tinha acolhido, inclusive, a fé de algum discípulo dele. Né? Então ele vai dizer aí que vem comigo, né? E eles vão ficar com Jesus, então, aquela tarde. E aí no verso 40 diz que este era André, irmão de Pedro, ou seja, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, tá? E seguido Jesus. E no verso 41 ele vai falar assim, o evangelista diz assim, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Olha só que essa palavra achou aí, né? Ele, André, achou o seu próprio irmão. Tem uma identidade aí que alguém estava perdido, o seu irmão estava perdido, né? E ele acha o irmão, encontra o irmão e leva para Jesus. Ele fala, nós achamos o Messias, vem e vamos conhecer, então, Jesus. E aí, então, Jesus, quando encontra com esses dois e com Pedro, ele olha para Pedro e diz, tu és Simão, o filho de João. Tu és Simão, o filho de João.
tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E a gente sabe que Pedro foi uma das colunas, um dos baluartes da igreja, junto com Tiago e João, né? Esses dois irmãos, Tiago e João, eram irmãos e filhos de Zebedeu. E Pedro, juntamente com esses dois, acabou também sendo um dos líderes da igreja. E Jesus aqui começa a dizer que ele seria Pedro, ou seja, uma pedra, né? A qual Jesus, então, vai entregar, na verdade, a responsabilidade para esses três, principalmente para Pedro, para que os irmãos em Cristo pudessem seguir e formar, seguir a Jesus e formar, então, começando a formação da igreja. Nos próximos versículos nós vemos aí novas conversões, novas pessoas encontrando-se com Jesus, mas nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Fique com Deus, continue aí lendo a sua Bíblia, né? E vamos voltar logo em breve.